Bom dia outra vez, a todos e a todas. Queria começar a orar com vocês primeiro, depois vamos continuar. Vamos orar. Senhor, queremos-te agradecer porque na tua grande graça e fidelidade tu permitiste, Senhor, que estejamos juntos para podermos louvar-te e adorar-te, Senhor, como tu és digno. E se podemos orar agora, Senhor, é porque tu um dia falaste aos nossos corações primeiro, Senhor, e deste ali na cruz por nós, Senhor. Obrigado pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz por cada um de nós. Abençoa estes momentos, Senhor. Queremos te pedir que seja com aqueles que não estão cá, que não puderam estar cá, que estão de férias ou que estão doentes, que tu os ajudes, ou aqueles que simplesmente não quiseram vir porque não já apeteciam. Eu peço-te, Senhor, que tu os ajudes particularmente também, Senhor. Entregamos-te as crianças também. Nós não queremos esquecermos delas, porque tu falas para elas também, Senhor. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Como a maioria sabe, eu sou francês. Se me escapar uma palavra ou duas, vocês desculpem, está bem? Vamos começar a ler a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 29. Eu se calhar pedia a um irmão para vir ler o capítulo, se faz favor. Pode ser? Carlos, pode ser? Sim? Se faz favor. Capítulo 29, do versículo 9 até o 35, até ao fim. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou e levou à sua casa. E contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram os seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Porque, pois, me enganaste. E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpra a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servis comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bilha por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Leia e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez,
e teve um filho, dizendo: agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. É aqui a palavra de Deus possa tocar os nossos corações. Vocês podem perguntar, mas para quê? O que é que vamos tirar daqui para as nossas vidas? E o meu objetivo é esse, que sejamos todos, que possamos aprender coisas úteis nesta passagem para as nossas vidas. Quero desde já dizer que os apontamentos que eu tenho aqui fui inspirado pelo Jaime Kemp no livro que ele escreveu e quero compartilhar coisas dele também. Então vamos lá. Temos aqui uma história, uma das histórias da Bíblia mais lindas que temos, a história de Raquel e de Leia, porque, meus caros irmãos, também aprendemos muito com as irmãs. Não somente com os irmãos, mas com as irmãs também. Aprendemos muita coisa com as mulheres. Vamos lá ver o quê. Nesta leitura podemos ver que o nosso Senhor tem muita compaixão com aqueles que sofrem tristeza, com aqueles que sofrem solidão, com aqueles que sofrem dores na carne e pronto, com aqueles que sofrem em geral, não é? Podemos também imaginar os sentimentos da Leia, não sei se vocês entenderam, mas aquilo que percebemos, a Leia não era uma pessoa muito bonita, muito atraente em relação à sua irmã Raquel. Não sei se repararam, mas na noite de núpcias de Raquel, eu digo bem de Raquel, Labão, seu pai, enganou Jacó e deu-lhe a irmã mais velha. Eu, quando me casei, a minha noite de núpcias, eu sei que ia ter a Xana comigo, não é? Não ia ter outra pessoa. Mas agora, Jacó encontrou-se com outra. Mas passaram a noite juntos. Mas podemos perguntar, mas como é que isso se faz? Como é que Jacó não viu que não era a Raquel, que era a Leia que estava ali? Vocês nunca perguntaram isso? Esquisito, não? Tem que saber de uma coisa, é que na altura este engano foi possível porque a noiva durante toda a cerimónia, durante o dia até a noite, estava escondida em um véu. E Jacó não podia saber se era a Leia ou se era a Raquel. Prontos, é só por causa disso. Seguinte. Depois Jacó chegou a casar com a Raquel lá mais tarde. Isso depois veremos, se teremos tempo. Gênesis 29, 31. Lemos assim. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre. Porém, Raquel, estéril. Prontos, ok. O Senhor viu que Leia não era amada pelo seu marido. Mas o Senhor consolou-a. Abriu-lhe a madre. Teve filhos. E a Raquel, não teve filhos. Nesta altura. Leia, quando teve o primeiro filho, com Jacó, ela pôs o nome de Rúben. Sabem porquê? Porque o versículo 32 diz assim: porque o Senhor atendeu a minha aflição. Pôs o nome de Rúben. É o significado do nome Rúben. Quando ela teve o segundo filho, ela pôs o nome de Simeão. Porquê? Porque no versículo 33 lemos assim: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida. Depois, teve um terceiro filho, Levi, e pôs o nome de Levi porque ela disse assim: agora, esta vez, se juntará o meu marido comigo. O que parece ter lógica aqui é que o que dá a entender é que a Leia fez tudo o que tinha ao seu alcance para poder agradar ao seu marido. Tudo o que era possível. Prontos. Ela tentava desesperadamente obter algo que aparentemente não queria acontecer na sua vida, que era conquistar o amor do seu marido. Apesar de tudo, algo passou-se no seu coração da Leia quando teve o quarto filho, Judá.
E ela disse assim, pôs o nome de Judá porquê? Porque ela disse assim, 35, versículo 35. Esta vez louvarei ao Senhor. Aqui é uma coisa importante, vocês têm que saber. É que quando ela teve o quarto filho, ela concentrou-se no Senhor. Ela pôs o Senhor em prioridade na sua vida. Em primeiro lugar. Em vez de querer absolutamente conquistar o amor do seu marido que eu nunca viria a ter, ela disse assim, eu vou-me virar para o Senhor e o Senhor vai-me ajudar e vai-me abençoar. E foi o que aconteceu. Ela pôs Deus em primeiro lugar na sua vida. É o que nós todos temos que fazer. Pôr o Senhor na nossa vida em primeiro lugar, antes de tudo. Também é importante conquistar o coração do marido ou da esposa. Hein? Vocês não quer dizer com isso que deixem o marido ou a esposa e concentrem-se somente no Senhor. Mas há que saber pôr as boas prioridades na vida. E a prioridade das prioridades é o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Isto é que é importante. E ela pôs o nome de Judá. E vocês vão se aperceber porque é que é importante. Enquanto que a Leia baseava-se, se calhar, na vida dela nos... se eu fosse diferente, se eu fosse tão linda como a minha irmã Raquel, se eu tivesse o cabelo que ela tem, se eu tivesse os mesmos olhos, porque ela tinha um problema nos olhos, na vista, aparentemente. Se o meu marido gostasse de mim, como ele gosta da minha irmã. E quando ela tomou uma atitude de reconhecimento, de louvor, de fé, e que ela abriu-se a Deus, aí tudo mudou. Deus concedeu-lhe uma nova identidade. De ser a mãe do primeiro nascido da tribo de onde viria o Messias, de Judá. A tribo de Judá, de onde vem o Senhor Jesus Cristo. Já viram? Já viram? A Leia concentrou-se no seu Senhor. O Senhor abençoou com este filho. E daí adiante, quem é que viria? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor veio da tribo de Judá. Jesus é da descendência da tribo de Judá. O quarto filho da Leia. As ilusões de Leia eram distorcidas. Ela estava a imaginar muita coisa e pronto. E afinal foram outras. Certamente que ela também entendeu o sentimento de traição que Jacó sentiu. Uma mulher que lhe foi imposta a Jacó, que ele não gostava, que não desejava, por Labão. E este Labão fez isso porquê? Porque tinha interesse também, certamente, a nível financeiro, a nível social. Mas Jacó não teve escolha. Foi imposto, teve que aceitar. Lembre-se da história de Jacó. Antes, ele não enganou o pai dele também? Lembre-se. O seu pai Isaac, de um modo parecido. Ele era o mais novo dos irmãos, que teve a bênção que era destinada ao seu irmão mais velho, Esaú. E agora, nesta passagem que lemos, o que enganou na altura, antes de casar, foi enganado agora. O que é que isto revela? Gálatas 6:7. Vamos ler. Gálatas 6:7. Podemos ler assim. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo o que eu semear, mais tarde eu é que vou colher. Tudo o que tu semeares agora, tu vais colher mais tarde.
Por isso, temos de ter muito cuidado com como é que andamos no nosso dia a dia, como é que somos uns com os outros, o que pensamos uns dos outros. Porque se eu pensar mal de fulano, fulano pode pensar mal de mim também. E se eu não quero que a pessoa pense mal de mim, não tenho que pensar mal da outra pessoa. Entendem? A Bíblia é clara. Tudo o qual me semear, isto vai ser, vocês vão colher. E eu também. Desde a primeira noite, e ao longo dos dias e dos anos, a porta do coração de Jacó ficou trancada a Leia. Pronto, como já foi dito, certamente que era devido à sua aparência física, porque a Bíblia também diz e mostra-nos que Raquel era mais linda do que Leia. Apesar de tudo, mais uma vez, a Leia foi abençoada de um modo especial por Deus. E nós somos abençoados de um modo especial por Deus. Tem que saber uma coisa: Deus nunca fecha uma porta se não abrir outra. Quando o Senhor fecha uma porta, Ele abre outra. Não se preocupem com isso. No caso da Leia foi da fecundidade. Ele abriu a porta da sua madre para poder ter filhos. E a Raquel ficou estéril, mais uma vez. O facto da Leia não ser tão atraente como a sua irmã Raquel, isto não impediu em caso algum a manifestação de Deus na sua vida. Porque Deus, naquela altura, olhava o coração da Leia, não olhava o aspecto dela, o que estava a acontecer à volta. Olhava para a atitude dela, do coração dela, o que estava a passar no seu coração. E o Senhor faz a mesma coisa connosco. O Senhor olha para o nosso coração. Se não tivermos uma atitude de reconhecimento, de louvor perante o nosso Senhor, o Senhor não pode abençoar. Não pode. Não pode. E a Leia estava muito triste também. Quem não passou pela tristeza? Toda a gente aqui passou pela tristeza. E certamente vocês têm algo... Prontos, estão a passar por uma tristeza... Enfim, não sei. Mas a tristeza muitas das vezes traz um grande perigo para as nossas vidas. Ela pode fazer com que a pessoa venha a isolar-se, que a pessoa isola-se do mundo, que a pessoa isola-se de Deus. Mas isso podia ter acontecido com a Leia também. Mas só que a Leia, apesar de tudo, e vemos que na sua vida, no seu testemunho, e apesar de viver de estar triste com a situação, vemos que a sua tristeza fez aproximar-se de Deus. E isto vê-se nos nomes que ela pôs aos filhos. Mas isto não vamos ter tempo de ver, porque é muita coisa. É por isso que Deus manda-nos na sua palavra de regozijar-nos sempre. Regozijar-nos. Filipenses 4:4. Duas vezes. É repetir duas vezes. Ele insiste, o Senhor insiste. Regozija-te sempre, ou alegre-te sempre no Senhor. Eu digo-te outra vez. Alegre-te, regozija-te no Senhor. Sempre. Leia certamente que não teve um casamento feliz. Podemos imaginar isso também. Mas uma herança fantástica estava para vir. A tristeza que estava a invadir a sua vida era uma ferramenta para o Senhor usar, para trabalhar na sua vida. O Senhor estava a utilizar a ferramenta, a tristeza da Leia para abençoá-la e para abençoar o seu povo. Leia veio a ser uma pessoa importante para o resto do povo de Israel. E as gerações seguintes viriam a celebrá-la. Ruth 4:11. Vamos ler. Ruth 4:11.
E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entre na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambos edificaram a casa de Israel. Já viram? Nas gerações seguintes toda a gente se lembrou de Leia e de Raquel também. Mas por outro motivo, que hoje não vamos ter tempo de ver. Uma próxima, se Deus permitir. Apesar das dificuldades e da tristeza, a confiança que ela tinha em Deus aumentava cada vez mais. Isso tem que acontecer connosco também. Temos de ter confiança no nosso Senhor. O Senhor está connosco. O Senhor não nos deixa. O Senhor não nos desampara. Ele promete na sua palavra. O Senhor não é mentiroso. O Senhor não é mentiroso. Se o Senhor fosse mentiroso, ele era o filho do diabo, do inimigo. Impossível. Não dá. Se o Senhor promete estar sempre connosco e nunca nos deixar, é porque é verdade. Hebreus. Quando nasceu o seu quarto filho, Judá, o seu amor para com Deus era maior. Porquê? Porque ela pôs em prioridade na sua vida. Nesta altura, ela não sabia o sentido profético do que estava a acontecer. Ela não sabia o que estava a começar com o nascimento de Judá. De onde viria o Messias, a tribo de Judá. Mas o mais importante é que ela consagrou-se ao seu Senhor e o Senhor a abençoou. E se nós pusemos o Senhor em prioridade nas nossas vidas, o Senhor vai abençoar-nos e o Senhor vai ajudar-nos. Em tudo. Leia estava a aguentar com a situação, que não devia ser fácil. O marido que não a ama, mas já estava ali a aguentar. Ela foi humilhada, mas ela é que podia dar filhos nesta altura. A Jacó e Raquel não podia, porque era estéril, não é? E sabem de uma coisa? Ela não estava orgulhosa da situação. Ela ficou humilde, perseverou. Ela não foi ter com a Raquel e disse: eu tenho filhos, tu não tens, como é que é? Eu posso, eu faço isto. Não, pelo contrário, ela tinha pena da irmã. Se vocês forem pesquisar bem na Bíblia, vamos ver que a Leia era humilde e que a Leia perseverou e, pelo contrário, teve pena e compaixão da sua irmã. E connosco é a mesma coisa, tem que ser a mesma coisa. Eu sou mais sábio do que o outro, não vou estar a dizer: olha, tu baixa a bola que eu sou... Não, isto não dá. Caros amigos, o Senhor requer de nós uma atitude semelhante à da Leia, um coração entregue totalmente a Deus. O Senhor requer de nós uma atitude positiva, apesar das circunstâncias. Cada um está a viver o que pode viver, o que pode vir a viver. Temos de ter um coração disposto a mudar quando as circunstâncias pedem, requerem. E quando Leia pôs Deus em prioridade na sua vida, foi aqui que Deus a abençoou de um modo muito especial, com o nascimento de Judá, de onde viria o Messias, da descendência de Jesus. Põe Deus na tua vida em primeiro lugar, em prioridade. Certamente que as lutas serão mais fáceis e serão de enfrentar, de aguentar com Deus. Deus não promete facilidades. Atenção, não é porque eu sou crente que eu converti-me que vou ter as facilidades todas. Só que com o meu Senhor será mais fácil de aguentar as coisas e as dificuldades. Mas Deus promete nunca deixar-nos, nunca desampararmos, porque nós o amamos. Que assim seja a palavra de Deus. Amém.